Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E hoje nós estaremos falando sobre o suicídio, a visão espírita a respeito do suicídio, como a doutrina espírita pode nos auxiliar na questão do consolo, do amparo. E vamos lembrando que nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é justamente um mês propício para nós falarmos sobre esse assunto, e também é o mês que nós estamos trabalhando justamente este amparo. É a prevenção contra o suicídio. Vamos lembrando que a doutrina espírita, ela preza pela vida. Mas, quando nós falamos em suicídio, nós podemos lembrar também das questões da ciência. Por que ocorre o suicídio? Para a ciência, na realidade, companheiros, ele está relacionado a alguns distúrbios psicossociais. Isto é, de acordo com alguns levantamentos da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o suicídio decorre de várias questões. Por exemplo, depressão, desequilíbrio neuropsíquicos, além de alguns fatores ambientais, como socioeconômico, genético e algumas questões familiares, por questões de exclusão, como dependência química, desesperança, traumas emocionais, transtornos. São muitas as opções que ocorrem por aí. Por isso que é importante nós conversarmos a respeito desse assunto. Nós estamos aqui com a nossa equipe pronta, então seja bem-vindo, Nancy. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês e falando, para tantas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, que nós tenhamos, então, essa clareza, e o auxílio dos amigos da espiritualidade para podermos lutar realmente pela valorização da vida, que é isso que o Espiritismo nos propõe. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Emmanuel. Muito obrigado, Cido. Nancy, meu bom dia, é um prazer estar com vocês também. Agradeço bastante a oportunidade de falarmos, Quanto mais nós divulgarmos esses conhecimentos, quanto mais divulgarmos informações a respeito desse tema tão delicado, mais ajuda vamos levar às pessoas que tanto precisam, nesse momento tão conturbado, especialmente nesse momento da pandemia, que tem levado a um agravamento dos problemas mentais, das doenças mentais. Acho que é muito oportuno esse diálogo nessa circunstância que nós estamos passando. Ótimo. Emmanuel, então, para nós iniciarmos o nosso programa, você poderia fazer a prece inicial para nós, Emmanuel? Posso. Bom, vamos serenando os nossos espíritos, serenando as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos a Jesus, que é o nosso mestre e guia, pedindo a Ele as bênçãos, a iluminação necessária para que possamos transmitir as nossas informações de modo claro, preciso, levando a palavra, principalmente, uma palavra de consolo para aqueles que sofrem de problemas mentais, de problemas, desafios na vida, que estejam agora alimentando pensamentos do autoextermínio, que possamos contribuir com as equipes de Jesus para tocar em todos os corações aflitos nesse momento, que possamos também levar nossa mensagem de consolo para aqueles familiares que perderam seus entes amados em circunstâncias como essas, para que nós possamos colaborar no apaziguamento da dor e aumentar a esperança, porque, acima de tudo, Deus, além de justiça, é amor, é caridade e, principalmente, é presença, que nós possamos nos sentir amparados pela espiritualidade superior, que sempre quer o nosso bem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E antes de iniciarmos as perguntas, eu vou pedir para a Nancy, para ela trazer para a gente alguns dados a respeito de o porquê Setembro Amarelo, qual que é a origem. E depois eu vou pedir para o Emmanuel também trazer alguns comentários a respeito desses dados da OMS, que é importante para a gente iniciar o programa já com esses dados na nossa mente e no nosso coração. Nancy, você poderia trazer para nós aí, nesse momento? Pois aí? não, pois não. Bom,
esse movimento, né, do Setembro Amarelo, de valorização da vida ou de prevenção ao suicídio, começou nos Estados Unidos em 1994. É a história de um rapaz chamado Mike Ems, que ele era muito habilidoso e ele restaurou um carro antigo e pintou de amarelo, um Mustang. Ele era conhecido por esse Mustang amarelo, né, que ele dirigia. E quando ele tinha 17 anos, ele tirou a própria vida. E a família e os amigos ficaram muito surpresos até, porque não haviam notado nenhum indício disso, né? Todos os pedidos que foram feitos tacitamente haviam sido, vamos dizer assim, ignorados, as pessoas não conseguiam entender o porquê. E no velório, né, desse rapaz, os familiares e os amigos resolveram distribuir cartões com uma fita amarela, porque o amarelo identificava a cor que ele gostava, a cor do carro, e nesse cartão eles diziam assim: peça ajuda. E esses cartões começaram a circular e chegaram às mãos de várias pessoas. E essas pessoas começaram a falar sobre as suas aflições, sobre as suas dificuldades, os seus medos, e aí iniciou-se todo esse movimento, né, para falar sobre a questão do suicídio. Foi a partir daí, então, em 2015, que a Organização Mundial da Saúde instituiu o mês de setembro, né, e a cor amarela para simbolizar essa luta pela vida, pela valorização da vida. Muito bom, não sei, esse histórico aí. Mano, você poderia ter alguns comentários a respeito desses dados? Sim, essa campanha, né, e aí que foi abarcada pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, ela tem o tema de 2021 é Criando Esperança através da Ação. E olha só que interessante, essa live que nós estamos fazendo agora é uma ação que está alinhada a esse propósito aí da OMS de levar esperança através da ação, ou seja, e a estatística já está representando isso, que quanto mais luz se coloca sobre esse tema, quanto mais informações se compartilha, quanto mais esse tema é discutido abertamente, a repercussão é que as estatísticas já estão demonstrando que houve um decréscimo de 36% no volume de ocorrência de suicídios entre 2000 e 2019. Ou seja, é um dado para a gente comemorar, apesar de que, obviamente, os números são muito alarmantes. Ainda é uma situação pandêmica, né? Mesmo tendo reduzido 36% em quase 2 décadas, ainda temos no ano mais ou menos 700 mil mortes no mundo causadas por suicídio. E tem um dado mais alarmante ainda. De cada morte registrada por suicídio, existem 20 tentativas. Ou seja, as 700 pessoas que morrem representam mais ou menos 14 milhões de tentativas, né, ao redor do mundo. Então, ainda é um dado que nós temos que comemorar, porém, a luta ainda, precisamos carregar essa bandeira para ajudar que esse número diminua cada vez mais. E uma das metas da ONU, né, através da OMS, é reduzir em mais 1/3 esse número até 2030. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, e tantos outros, com outros centros espíritas, outras denominações religiosas, outras instituições oficiais que estão trabalhando para levar luz sobre esse tema, estão contribuindo e vão contribuir para a gente reduzir ainda mais essa verdadeira pandemia, né? E tanto sofrimento traz para quem comete e também para os familiares e amigos das pessoas. Muito bom. Maravilha, excelente essas colocações para a gente já iniciar o nosso programa. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui agradecendo aqui os nossos parceiros. Nós temos como parceiros aqui o Grupo Espírita Samaritano, na figura do Paulo de Toledo, do Alain, e que também está trabalhando nessa causa, uma instituição muito amorosa. Temos como parceiro também a Rádio e TV Espaço Espírita, do Dorival, lá de Barra Velha, Santa Catarina, que está retransmitindo essa nossa live. Então, um abraço para o Dorival e para todos aqueles que estão acompanhando através da TV Espaço Espírita, TV Rádio Espaço Espírita. E um dos grandes motivos para a gente não cometer suicídio, olha só que interessante,
Encontra-se lá na Epístola de Paulo, primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha, simples, né? É só a gente realmente ter esse entendimento. Então, agora nós vamos passar aqui para a primeira pergunta. E a primeira pergunta que eu vou trazer aqui para Nancy. Sim, como o Emmanuel fez a prece inicial, eu vou trazer a primeira pergunta. E a pergunta da Cida. E ela quer saber o seguinte: qual é a visão da doutrina espírita a respeito do suicídio? Bom, então vamos primeiramente levantar, não é, que a doutrina espírita, ela sempre, Kardec, um dos preceitos dele é a valorização da vida em todos os aspectos, não é? E a doutrina espírita, diferentemente de outras correntes religiosas, não existe, assim, uma condenação ao suicida, ao contrário, né? Nós entendemos que o suicida é alguém que adoeceu e que precisa de muito auxílio, de muito carinho, de muitas vibrações e amor. Então, o que a doutrina nos propõe? Que antes que o ato que o ato aconteça, que nós busquemos o porquê da nossa vida. Uma reflexão que a nossa vida vai além da matéria e que o suicida se engana quando promove esse ato, não é? E aí a gente vai discutir isso mais, acho que ao longo do programa, não é? O que caracteriza esse engano do suicida. Mas, acima de tudo, Cida, o que a doutrina propõe não é esta condenação, né, ao suicida, é sim esta reflexão de que ele precisa de mais auxílio, de mais carinho, mesmo quando ele efetua o ato, não é? E que todas a espiritualidade se comove para auxiliá-lo. Nem sempre tem essa possibilidade imediata, mas nós temos que entender, sim, que todos estão amparados. Como disse Jesus, né, nenhuma das ovelhas ficaria para trás, ficaria desgarrada ou esquecida. Então, a doutrina nos propõe essa primeira visão diferencial, não é? De que o suicida não está condenado a uma pena eterna, a um sofrimento eterno. Ele também vai ser auxiliado, como todos os outros espíritos que necessitam de auxílio para a sua renovação e para a continuada dessa caminhada evolutiva. Como você falou aqui da questão do engano, Nancy, eu vou passar aqui para o nosso companheiro aqui, Emmanuel, uma pergunta mais ou menos dentro desse tema. Emmanuel, a pergunta é da Dora, um abraço, Dora, e a Dora pergunta o seguinte: como se sente o suicida ao ver que não deu fim à sua vida? O Kardec, ele aborda esse tema, ele fala que existe assim, um desapontamento muito grande. Por quê? Aquilo que ele achou que era uma solução não é uma solução para os seus problemas, e pior, traz mais sofrimentos ainda, porque o ato do suicídio ele é um ato contra a lei de preservação. O próprio instinto do corpo luta por sobreviver. Quando ele comete esse ato contra a sua própria vida, ele, além de não resolver o problema, ele cria um problema espiritual muito maior, porque ele vai ter que conviver com os dois problemas, os anteriores e mais os decorrentes do seu ato. Então, é por isso que o Espiritismo ele lança muita luz sobre esse tema e, às vezes, usa palavras assim que hoje, no nosso dia, né, atualmente, a gente pode até considerar como palavras duras, porém ele está clarificando as consequências deste ato. Né? E nada mais útil para a gente sanar um problema do que conhecer o problema em profundidade. E nós não podemos negar, o suicida ele vai sofrer as consequências sim do seu ato. Evidente que existem aí considerações a respeito de atenuantes ou de agravantes para o seu ato, mas que há consequências, essas consequências são penosas, a gente tem que reconhecer isso. Então, o resultado é um desapontamento, porque não resolveu o problema. Né? O Kardec usa até o tema, né? Os espíritos usam o tema de covardia moral, né? Que é uma palavra, um termo pesado, duro, mas ele reflete o sentimento de fuga. É isso que é condenável.
o sentimento, a opção, a fuga dos problemas. Embora nós não podemos esquecer que Deus, além de justiça, é amor, né? Então, o suicida não vai sofrer para sempre, ele não vai ficar eternamente nesse ambiente, nessa situação de dor. Ele vai um dia ser socorrido e reabilitado para uma nova experiência, uma nova oportunidade. Então, agora nós vamos, nesse momento, pedindo para o Alexandre trazer para nós o nosso convidado especial, para que ele possa encaminhar uma pergunta aqui para a Nancy, viu, Nancy? Ok. Olá, meus amigos, bom dia, Nancy, Manuel, Cido, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, João. Como o Emanuel nos mostrou no começo do programa, uma estatística, né, que está em declínio, mas acho que nós podemos fazer mais. E isso, quem pode fazer mais, eu acredito que são as pessoas que estão em volta daquele indivíduo que possa fazer essa prática, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, Nancy, como fazer para ajudarmos um ente querido a não praticar o suicídio quando percebemos essa tendência? Muito bom. João, é uma situação bastante complexa, né? Porque muitas vezes essa pessoa, ela não está querendo verificar o problema. Agora, a melhor questão é que ela perceba que ela tem ajuda, que nós estamos de mãos estendidas para ela, né? Mesmo na situação que ela acha a mais difícil possível, se nós conversarmos sobre esse assunto, ela vai perceber que ela não está sozinha. O que a gente precisa é prestar muita atenção aos sinais. Nem sempre nós estamos atentos aos sinais. E todo mundo que pensa nessa possibilidade do suicídio dá sinais. Mas é que às vezes nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia, nas questões da matéria realmente, não é? E não percebemos esses sinais. Então, conversar sobre isso, injetar nesta pessoa um ânimo para continuidade, para solucionar os problemas, que todos os problemas, eles têm uma solução. Mais fáceis, mais complexas, mas têm uma solução para nós buscarmos, não é? Eu acho que a grande questão do suicida é sentir-se sozinho, achar que o problema dele é o único, que ninguém mais tem esse problema. Então, o primeiro ponto, mostrar que você está ali e que este problema não é único, que outras pessoas já passaram por esse problema e saíram dele. A segunda questão, o Kardec fala muito sobre isso, o impacto que o suicídio traz para aqueles que amam esta pessoa, que ele é amado. E aqui eu vou pedir a permissão para relatar um pequeno fato que eu presenciei de uma mãe que teve um filho adolescente suicida e veio conversar comigo na casa espírita onde nós trabalhamos. E me marcou muito, porque a única pergunta dela para mim foi o seguinte: ele está sozinho? Ele está passando frio e fome? Então, para todo mundo perceber qual era a preocupação dessa mãe com ele, sabe? Então, assim, ela falava para mim assim, a única coisa que eu não quero é que ele esteja sozinho. Então, isso me marcou demais. Então, assim, se a pessoa que está pensando nesse ato imaginasse o sofrimento que ela vai impor àqueles que ficam também, porque ela é amada, ela pode acreditar que não é, mas ela é amada. Então, isso seria um atenuante para ela pensar melhor nessa questão. Então, que nós possamos conversar com esse nosso companheiro, com esse nosso ente querido, que está buscando essa solução, ou pensando nessa solução, que ele leve muito em conta todos os pontos, que ele não está sozinho, que o problema dele não é único, que, pela visão da doutrina espírita, este problema não vai ser solucionado com a finitude da vida material, e todo o impacto, todo o sofrimento que ele vai acarretar às pessoas que ele ama, e que o amam também. Então, acho que é por esses pontos, João, que a gente pode começar a conversar com essa pessoa e trazer luz a esse problema que para ela parece ser tão insolúvel. Cida, posso fazer um comentário em cima da... Então, antes de nós continuarmos com as perguntas,
Opa, pode fazer, fica à vontade, Emmanuel. Fica à vontade. Eu acho que assim, é super importante o que você falou e compartilharmos a informação de que os problemas eles são democráticos, todos temos. Toda a família tem, todas as pessoas têm, os pais têm problemas, que os filhos, às vezes, têm uma visão dos pais meio revestida num manto de heroísmo, né? Esses dias eu estava ouvindo aqui em casa meu filho comentar, né, que ele na infância, poxa, ele olhava para a gente, para mim e para a Silvia, achando que vocês são pessoas assim, que não tem problema, vocês resolvem tudo, vocês são capazes de tudo. E, na verdade, não é. Talvez a gente... Não é bem assim. A gente tem que passar através até desse cultivo do diálogo dentro de casa, essa proximidade, dizer, olha, todos nós temos problemas, nós nos frustramos também, a gente falha, e faz parte da vida, e que as soluções podem demorar um pouco, mas elas virão certamente, né? Então, passar essa tranquilidade existencial, né, para lidar bem com suas frustrações também. Né? Desculpe, Cido, posso só fazer um comentário disso que o Emmanuel está dizendo? Muito importante isso, porque daí a pessoa que tem um problema, quando ela nos vê assim, né, Emmanuel, como fortalezas, né, que a gente tira todos os problemas de letra, que a gente consegue resolver, ela se acha minorizada, ela se acha inferiorizada porque ela não tem essa força. Isso. Mas ela não sabe que muitas vezes nós estamos apenas na casca, estamos apenas empenhando, né, essa fantasia de que a gente tem essa força e a gente não demonstra. Então, é importante também que quando a gente converse, a gente demonstre para as outras pessoas que nós também temos angústias, que todo mundo tem aflições, não é? E que nós temos que buscar uma solução juntos, né? Uma solução da família, ou da comunidade, ou dos amigos, mas uma solução... ambiente de trabalho, né? Do ambiente de trabalho, mas essa solução juntos, né? Muito bom, muito bom. Então, na realidade, né, na questão do ambiente familiar, pelo que vocês estão colocando, o importante é ser franco, conversar, né, um ouvir o outro, entender quais são os problemas, quais são as aflições diárias, né, dentro do lar. Então, eu acho que vocês pontuaram muito bem que isso seria o princípio de um entendimento para que não ocorra ataque, né. Vamos deixando aqui um abraço aqui para a Sheila Toscano, que está nos acompanhando. O João Luiz Baízi está aqui conosco, mandou a pergunta, um abraço para o João. A Salete Benfá também. A Cidinha Maria Aparecida Noronha, grande abraço, Cidinha, minha xará fonética. Um abraço para o Djalma Salvador também conosco. A Silvia também, a Silvia Regina Rebelo. A Silvia, talvez o Emmanuel conheça. Ela mandou uma pergunta aqui também, viu, Emmanuel? Tá? Um abraço para a Silvia. Ouvi falar. Tá? Parabéns, né? Vagamente. Ouviu falar, muito bom. A Núbia Polatti também está conosco. Isso é importante, né? Um abraço aqui para a Núbia Polatti, que está conosco. O Romualdo Aparecido, grande abraço. O Romualdo deixa uma questão aqui que eu vou passar daqui a pouco também, né? Então, nós temos muitas pessoas aqui. A Sônia está conosco. A Tânia Mara Mainardes, nossa querida companheira Tânia, conosco aqui, junto com a Mônica. E a Mônica também dando aquele suporte para nós, nos auxiliando nessas questões todas. Isso é importante. Então, vamos lá para a pergunta que eu vou encaminhar agora. A pergunta é a seguinte, está dentro do que a Nancy falou mais ou menos, e eu vou passar aqui para o Emmanuel. O Romualdo, ele coloca o seguinte, né? Após a desencarnação, o suicida passa por algum processo de purificação? Então, ele quer saber, Emmanuel, se existe algum processo aí nesse... Desencarnou, qual que é o processo, o que acontece com o espírito lá na pátria espiritual, porque ele ainda complementa aqui, né? Já que o suicídio é um crime perante a Deus, né? Nós temos lá no Livro dos Espíritos, é muito bem pontuado isso, né? Então, que somente a Deus pertence as nossas vidas. Então, Emmanuel, existe algum processo aí de purificação, de recondução desse espírito para que ele possa, nesse amparo, também se reconduzir? Eu não sei se o termo mais apropriado é purificação, mas ele passa um período, sim, de refazimento de si mesmo, né? Especialmente no período logo após o falecimento, o suicídio, o espírito passa por um período longo, dependendo, e essa duração é proporcional até mesmo ao restante de vida que ele teria que cumprir aqui na Terra. Ele passa por um período, sim, de muita perturbação,
que impede até mesmo o socorro de chegar. Não é que falta socorro, o socorro está sempre tentando chegar, mas a perturbação é tamanha que ele impede de ele receber esse auxílio, e ele vai, em algum momento, sim, se reequilibrando e vai receber esta ajuda. Então, se a gente considerar isso como um processo de ele estar trabalhando consigo mesmo as consequências desse seu ato, é um processo de purificação que a gente pode entender assim. E vai chegar um momento em que ele vai tomar uma consciência maior e ter mais equilíbrio, né, para se recompor e solicitar uma nova oportunidade reencarnatória para, digamos assim, corrigir esse entre aspas, né, esse delito contra a lei divina. Ou seja, não é um sofrimento eterno, não é uma pena, uma danação eterna, como a história fez a sociedade acreditar e colocar essa pecha sobre o suicida, que ele nem sequer poderia receber mais uma oração num ambiente religioso. Isso é um ato anticaridade, na verdade, né? Os espíritos, sim, são dignos de toda a nossa consideração, os espíritos suicidas são dignos de remissão e são dignos das nossas orações, e saibamos, as nossas orações os consolam, eles recebem essas emanações de amor, de carinho, para que os ajudem no seu refazimento. Lembrando, só complementando... Vamos aqui estender os nossos abraços. Pode falar, pode falar, Nancy. Desculpa. Lembrando só que na literatura, né, nós temos, e também temos relato no livro Céu e Inferno, na terceira parte, né, relatos de espíritos que saíram da vida pelo suicídio, isso que Emmanuel falou, que as orações que nós direcionamos a essas pessoas são refrigérios naqueles momentos de muito sofrimento, desse refazimento, porque é um refazimento não só a nível energético do corpo espiritual, mas também um refazimento moral, né, de reflexão, de refazimento moral. E essas nossas orações vão ter um papel muito importante nessa tomada, não é, novamente, dessa consciência para o renascer numa outra oportunidade. Sim. Obrigada. E quando vocês falam desse refazimento, aproveitando aqui, lá no livro Memórias de um Suicida, de Sueli Calda Schuber, ela relata, né, que existe um hospital que acolhe os suicidas na espiritualidade, que é lá na colônia Nova Alvorada, e esse hospital que acolhe os suicidas, ele está sob o comando de Kair Balchut, né, e são servos de Maria de Nazaré que acolhem esses espíritos. Então, quando eles realmente despertam para o acolhimento, eles são encaminhados para tratamento, para, como colocou o Emmanuel e a Nancy, para eles poderem se refazer, se reorganizar psiquicamente, espiritualmente, para ir mais para frente realmente ter uma consciência de tudo que ocorreu. Então, o amparo espiritual sempre existe, né? Os bons amigos espirituais estão sempre nos acompanhando. Antes de partir para a próxima pergunta, eu vou mandar aqui um abraço para as filhas de Francisca. Nós temos os filhos de Francisco, nós temos as filhas da Francisca. A Francisca, nossa companheira, lá do Grupo Espírita Samaritano. Então, um abraço aqui para a Rosângela Sobaro, para a Isabel, né, para a Lúcia, então, e para a Francisca também, que estão todos nos acompanhando neste momento. Nancy, aqui eu vou passar a pergunta da Silvia aqui, ela está mais ou menos dentro do que você colocou, mas é importante passar as perguntas dos nossos convidados, daqueles que trazem perguntas ao vivo, e já lembrando, os nossos amigos que nos acompanham, que podem entrar aí no chat e fazer as perguntas que a Nancy e o Emmanuel caridosamente vão estar respondendo, com certeza, tá? A Silvia pergunta o seguinte: como reconhecer um sinal de uma pessoa que está a caminho do suicídio? A Nancy acho que já falou um pouquinho sobre isso, mas se a Nancy quiser colocar mais algumas coisas aí, seria importante pontuar. Bom, a primeira coisa, não é que tem esse diálogo que nós estávamos falando anteriormente, né? Em qualquer dos ambientes, no ambiente familiar, no ambiente escolar, não é? No ambiente de trabalho, que haja esse contato e esse diálogo. Nós podemos perceber pessoas que muitas vezes, e isso é um tabu ou uma negação, muitas vezes, que as pessoas
da sociedade colocam, que quem fala sobre o assunto não vai cometer o suicídio. Então, aquela pessoa que muitas vezes fala, qualquer hora eu vou sair da vida por esse ato, e as pessoas não levam isso muito em consideração, acham que é só uma bravata. Que nós estejamos perto, conversando sobre esse assunto, porque nem sempre é só uma bravata. Na maioria das vezes, isso acaba se tornando uma tentativa, ou, pior ainda, acaba se tornando um suicídio, não é? Então, primeira coisa, a pessoa deu esses sinais, vamos conversar sobre isso. Segunda coisa, pessoas que se isolam muito, não é? E o Emmanuel tinha até levantado isso anteriormente, na questão agora da pandemia, as pessoas parecem que estão muitas vezes mais isoladas apenas pelos canais das mídias sociais, não é? Mesmo nestes canais, nós podemos ter momentos assim mais não tão abertos a todas as pessoas, mas mais íntimos, para que nós possamos conversar a respeito disso com aquele que está ali mais isolado, né? Outra questão, nós devemos ficar muito atentos a todos os distúrbios psíquicos, né, ou psiquiátricos, ou psicológicos que acontecem com as pessoas. Não é algo, isso vai passar. É algo que nós precisamos buscar ajuda profissional. Então, a gente vê a depressão crescendo assustadoramente, né, os distúrbios todos que nós ouvimos falar, psicológicos ou psiquiátricos, que necessitam de ajuda especializada. Então, também levar até estas pessoas a possibilidade deste atendimento profissional, né? Então, várias frentes nós podemos lançar mão para que nós possamos fazer com que essa pessoa perceba que nós estamos ao lado dela, estamos percebendo os sinais, né? E, se possível, quando tudo isso já foi planificado ou já foi levado aos profissionais da área, que nós também ainda estejamos atentos e próximos a esses nossos companheiros. Eu acho muito importante que a gente não tente, apesar de nós professarmos aqui a doutrina espírita, de abraçarmos a doutrina espírita, que ninguém tente impor a sua visão religiosa àquele que sofre, não é? Você está ali do lado como um consolador mesmo, né? Como a doutrina se propõe. Estamos aqui junto com você, mas a pessoa não tem, eu não tenho que tentar doutriná-la para que ela entenda as questões do espiritismo, não, porque agora as questões dela são muito importantes para ela. Então, que primeiro a gente vá amealhando ali esse convívio, não é? Trazendo essa pessoa para perto da gente, para que ela se sinta acolhida, sem essas questões dos dogmas religiosos num primeiro momento. É assim que eu vejo esse primeiro contato, né, que a Silvia nos perguntou. Posso complementar com um pouco de dados da OMS de novo? Pois não, né? Pode falar, Emmanuel. Essa questão da conversa, né, dos sinais, é muito interessante falarmos que os jovens são muito afetados por isso, né? E é um período da vida em que há uma proximidade ainda com os pais, né? Daí a importância dessa detecção, desse diálogo, porque um quarto das mortes da faixa etária de 15 a 29 anos decorrem do suicídio. Esta é a faixa etária onde tem maior prevalência, então requer, de fato, muita atenção para isso. E eu gostaria de citar também uma psiquiatra chamada Fabiana Neri, numa palestra que ela deu, está disponível no YouTube, chamada Suicídio Não é Escolha. Ela comenta assim que, em primeiro lugar, o suicídio ele dá sinais, sim, e são dois tipos de sinais, que são sinais internos, de difícil detecção, claro, e os sinais externos, que já são manifestação inclusive das falas, das expressões de isolamento, das expressões digamos, de comentários, assim, sempre depressivos,
mas ela comenta que muitas pessoas entendem, tem a seguinte frase: quem quer se matar, se mata mesmo, fica tentando. Isso é um erro absurdo, segundo ela, porque quem está tentando já está dando sinais, está dando que algo não está bem dentro do espectro mental dela, que ela está pedindo socorro. Então, assim, a gente precisa estar bem atento de acabar com esses dogmas e, de fato, ir abordar objetivamente as pessoas para tentar levar socorro, né? E ela comenta, inclusive, uma coisa interessante, porque parece que existe uma cultura na sociedade contra o tema, se falar do tema suicídio. Que algumas pessoas acham que, ao você falar, você está dando ideia suicida para quem está em depressão. E não é verdade. Nós não temos nenhum controle sobre isso. Então, a melhor coisa que se pode fazer é, sim, falar, até mesmo objetivamente, perguntar para a pessoa que está em uma situação assim, depressiva ou triste, alguma coisa, dando alguns sinais exteriores, perguntar: você está pensando em suicídio? E deixar, porque ela fala assim: olha, muitas vezes a gente tem uma surpresa, e as pessoas se revelam e começam a criar um canal para desaguar todo aquele sentimento e tratar. Uma vez que você expõe, é possível tratar. E aí o tratamento vai desde de conversas, proximidade com amigos, etc., tratamento psicológico e tratamento psiquiátrico. A gente tem que entender que é uma doença e tem tratamento para essa doença. Tem tratamento preventivo, não tem tratamento para o suicídio, porque já foi. Agora, o tratamento preventivo existe. Cido, posso só... Correto. É importante o tratamento preventivo? Uhum. Pode falar. Pode falar, Nancy. O Emmanuel estava falando a respeito dos jovens, né, de ser a maior faixa que infelizmente, onde o suicídio acontece, né? E eu estava lembrando, há um tempo, eu estava lendo um livro, se eu não me engano, é do Joamar, eu não vou me lembrar agora, mas é sobre família. Joamar Nazaré. Joamar Nazaré, muito obrigada. Joamar Nazaré. Isso, sobre família, né? Então, ele estava dizendo lá que nós não podemos, vamos focar na questão atual, não é? Das mídias sociais, que infelizmente influenciam e às vezes acabam por lançar, não é, o jovem nessa questão do suicídio, através de comentários dos haters que nós ouvimos falar tanto, né? Então, ele estava dizendo que nós não temos como colocar os nossos filhos numa redoma para que eles não tenham acesso às mídias sociais. Hoje em dia, isso é praticamente impossível, né? Todos têm acesso à mídia social. Então, como nós vamos trabalhar isso no jovem, não é? Na questão de desenvolver um senso crítico. Um senso crítico no sentido de que ele consiga, a partir de tudo que ele vê na internet, ter condições de fazer um levantamento do que realmente é importante e do que não é. Isso é simples? Não, isso não é simples. Mas é preciso que os pais estejam atentos, principalmente nas faixas mais jovens, né, nas crianças e nos adolescentes, ali nos pré-adolescentes, que os pais estejam muito atentos, muito próximos do que esses filhos estão vendo, do que eles estão assistindo, do que eles estão tendo contato nas mídias sociais. Não é investigar o que seu filho está fazendo, não é isso. É estar junto dele, trocar ideias. Olha, o que você assistiu hoje? Como é que nós podemos conversar sobre isso? Não ter medo nem vergonha de falar com os filhos sobre qualquer assunto. Nós falamos anteriormente que os filhos nos veem como uma fortaleza. E se nós não somos essa fortaleza, nós somos ali o esteio para eles. Nós temos que estar ali ao lado, mesmo que a gente não saiba sobre determinados assuntos, vamos aprender juntos. Então, que a gente esteja muito atento nesse sentido, de criarmos no nosso filho esse senso crítico sobre o que eu estou assistindo na mídia social. Isso é muito importante. Tem uma palestra, desculpe, estou me alongando um pouquinho, em que a Joana de Ângeles fala, né, sobre a parábola do semeador. E ela diz, quando passa aquela questão do semeador, que os pássaros vieram e roubaram as sementes, né? Quem são esses pássaros na nossa vida? São essas ideias diferentes da que nós propusemos para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos,
e que vão levando a reflexão dos nossos filhos para esse lado, que muitas vezes não é aquilo que compactua com o que nós queremos para eles, assim, com o que nós almejamos de melhor, não é? Então, que a gente esteja atento a isso também. Desculpe que eu me alonguei um pouquinho. Obrigada, Cido. Cido, o tema está muito bom. Posso complementar? Não, e dentro dessa questão que você colocou, Nancy e o Emmanuel, vamos lembrar que... Pode colocar, depois eu complemento. Pode falar, Emmanuel, fica à vontade. Não, porque está dando muito gancho aqui para a gente aprofundar um pouco esse entendimento. Olha só, a Nancy falou uma coisa muito importante, né, de a gente, através do diálogo, a gente dar autonomia para os nossos filhos ou qualquer pessoa, para que elas decida, porque, no fundo, é uma questão de foro íntimo, ninguém vai tomar decisão por ninguém, a gente pode orientar. Então, e olha só, o objetivo da campanha da OMS, do dia da prevenção do suicídio, é o seguinte: promover a colaboração entre todos os interessados e, olha só, a autocapacitação por meio de ações preventivas. Essa autocapacitação é exatamente a gente levar para as pessoas um outro aspecto da vida que vai alimentar dentro de si a capacidade de discernir aquilo que é bom daquilo que não é bom. E autonomamente saber fazer as escolhas que mais favorecerão o seu bem-estar, e etc. E aí eu faço um vínculo, essa questão da autocapacitação, com os próprios ensinos do Espiritismo. Porque ao Espiritismo fazer uma explanação a respeito da realidade da vida espiritual, de descer no detalhe das interações espirituais que acontecem, ela está levando informação e aumentando a capacidade de tomar decisões o mais lúcidas possível. Então, o Espiritismo tem essa, digamos, como tantas outras, mas talvez com mais detalhes, essa capacidade de fazer a informação transformar a pessoa por essa autocapacitação de resistir ao mal, de resistir a uma má influência, de perseverar, de ser resiliente, de ser paciente, né, porque muitas pessoas acabam cometendo suicídio por falta de perspectiva no futuro, por achar que aquela dor que ele está sentindo naquele momento, ela é eterna, é a maior do mundo e não tem solução. E, pelo contrário, tem solução. Correto. Então, vamos deixar aqui um abraço para a Érica Redisky, que está conosco, o Cassis nos acompanhando também, o Robson Barbosa, grande amigo Robson, um grande abraço para você. E como vocês comentaram a respeito da família, só lembrando aqui, a Sheila Toscano, ela disse que a respeito das crianças, que devemos dar mais atenção para as crianças, para os adolescentes. Nós sabemos que as crianças, elas também passam por traumas, por depressão, então é importante, como vocês bem, né, colocaram aí, nós ficarmos atentos a esses sinais aí. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Silvia, eu vou passar para a Nancy daqui a pouco, mas eu gostaria de lembrar o seguinte: lá na questão 943 de O Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta para os amigos espirituais de onde nasce o desgosto da vida, né, motivos plausíveis para o suicídio. A resposta é que é pelo efeito da ociosidade, pela falta de fé e, às vezes, pela saciedade. Se formos pensar na ociosidade, a ociosidade começa justamente pela atitude mental invigilante, tá? A atitude mental invigilante leva a termos a mente vazia, e isso dá vazões para expressões intrusas, influenciações intrusas, que muitas vezes pode levar-nos a descaminhos, né? A falta de fé é um outro fator também, né? Quando nós temos a falta de fé, nós não temos a segurança da vida. Então, a falta de fé ela é muito importante para que não ocorra essas situações de suicídio. E a saciedade, a ONU, ela publica lá que países que não passam por dificuldades, que mesmo esses aí também têm, justamente em contraponto à questão de não ter ali aquelas questões muito próprias da sua espiritualidade fortalecida, elas também acabam partindo para esse meio, né, para o suicídio. Então, agora eu vou colocar aqui a pergunta da Silvia, outra pergunta,
E eu vou colocar aqui para o Emmanuel. Emmanuel, a Silvia pergunta o seguinte, como podemos contribuir com as famílias que se sintam responsáveis pelo ato de suicídio dos seus atos queridos? Como que nós podemos trabalhar esses familiares que também sofrem por essas questões? Tá. Bom, em primeiro lugar, só deixar o meu abraço aqui para Sheila, minha irmã querida, para o Djalma, meu primo, que eu admiro muito, e para minha esposa, né, que ela está aqui presente, prestigiando. Eu acho que a questão das famílias é uma situação muito delicada, né, porque existe um sentimento atrelado ao suicídio, que é o sentimento de culpa, né? E isso a gente tem que colaborar com essas famílias, porque a decisão sempre é autônoma do espírito, exceto em casos de loucura, porque às vezes existem situações em que a pessoa cometida com um estado muito grave de loucura, às vezes pode cometer suicídio e digamos assim, a culpabilidade ela é reconsiderada nessas situações, né? Mas sempre no íntimo de cada ser existe o instinto de autopreservação. E se a pessoa optou por isso, é uma decisão de foro íntimo. E ninguém deve se sentir culpado por isso. E essa é a maior angústia que imagino que as famílias que infelizmente passaram por isso sofrem, e elas precisam ser tratadas, primeiramente, através da busca da informação, né, porque não vai eliminar o sentimento de tristeza, de angústia por conta disso, mas a informação, ela consola. Aliás, nós precisamos entender que a doutrina dos espíritos, apesar de você ler, por exemplo, uma resposta dessa, né, ao que se deve o suicídio por ociosidade, parece duro, mas, na verdade, é para mostrar que a forma de se fugir desse estado de coisas é buscando um entendimento espiritual da vida, um entendimento filosófico da vida. E as famílias que podem ser ajudadas, talvez de modo preventivo, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Diálogo, quebrem, digamos assim, as dificuldades, os tabus de falarem sobre esse tema, porque quanto mais se fala, a estatística mostra, né? Quanto mais se fala, menor é o índice de suicídio. E, uma vez que o ato já foi cometido, eu acredito que a família precisa ser amparada com todo carinho, sem julgamento, né, porque as pessoas, às vezes, lendo algumas respostas do espiritismo mesmo, ou do próprio outras religiões, vai ter aquela dureza de considerar que, poxa, o familiar dela cometeu um ato irreparável, imperdoável, levando a informação que não, que a vida continua, apesar desse momento que o ente querido delas está passando por um sofrimento atroz, difícil, mas ele terá um fim. Lembrar que, como bem você citou o livro aí, Memórias dos Suicidas, que fala sobre o Vale dos Suicidas, que aquilo é uma circunstância temporal, que aquilo vai passar, aquilo é um processo curativo, né? Porque o espírito precisa se encontrar face a face e avaliar todo o mal que ele fez para si, para tomar uma atitude de arrependimento e se tornar permeável à ajuda. E essa ajuda vem, você bem comentou, é de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, Jesus, representando Deus claramente, é tão bondoso, se preocupa tanto com essas pessoas que estão nessa situação, que designou a Maria para tomar conta, para cuidar, para zelar e para acolher quando a situação do espírito se mostrar apta para isso, né? Então, eu acho que é levar essa mensagem de consolo para os familiares e manter sempre o diálogo, né? E frequentar, tomar passe, ir por o diálogo fraterno, se for espírita, se não for espírita, procurar um auxílio profissional, aliás, mesmo os espíritos, né? Procurarem auxílio profissional, porque não é demérito algum procurar auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, de às vezes ser medicamento, ingerir um medicamento para diminuir a depressão, porque isso é importante. A gente falar, a gente tem que entender isso como uma doença, e doença tem que ser tratada como qualquer outra.
Cido, posso... Bem lembrado, Emmanuel, a doutrina espírita está aí pronta. Só um minutinho, assim. A doutrina espírita está pronta para auxiliar justamente com essas atividades, né, que você falou. Nós podemos trabalhar também a questão de a distância, passa a distância, né, se a pessoa não tem condição de ir até uma casa espírita, a gente pode realmente nós estarmos indo em nome dessa pessoa, né, para esse atendimento. E temos também aí outras entidades, como, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, CV, né, 188, as pessoas também podem ligar lá para conversar e para serem atendidos. Então, nós temos aí várias oportunidades de atendimento. Nancy, fique à vontade para comentar, Nancy. Inclusive, dentro disso que você está dizendo, né, nós nos propusemos a receber passes à distância para essas pessoas, já é um ato de caridade. Eu me lembrei de Kardec, que diz que fora da caridade não há salvação, não é? E fazendo um link para essas questões, eu estava lendo há um tempo atrás que nesses países em que você mesmo falou, não é, que materialmente as pessoas não sofrem necessidades, o índice de suicídio ainda é grande, não é? Que a gente normalmente associa muito isso. E que foi feito um estudo entre alunos de medicina de um desses países nórdicos, e em que o índice de consumo de bebidas, de tóxicos e de suicídio era muito alto. E começou-se com um programa em que eles viajavam a países necessitados durante as férias para promoverem ações de saúde. E entre esses alunos que participavam deste programa de caridade, não é, de servir ao semelhante, esses índices, tanto de consumo de álcool e drogas, quanto de suicídio, diminuíram drasticamente. Então, mostrando mais uma vez o que a doutrina nos propõe, que a caridade é a salvação para todas essas questões. A família que se viu enlutada por uma questão dessa e se senta culpada, trabalhe. Sabe o que Jesus falou para Maria? Ame os filhos sem pai e ame ainda mais as mães sem os filhos. Não é? Trabalhe com amor, se dedicando ao semelhante. E mesmo aqueles que têm ideias suicidas, que acham que o seu problema é tão grande, tão insolúvel, que também busquem esse trabalho. A ociosidade que os espíritos nos trazem aqui no Livro dos Espíritos é nesse sentido. A ociosidade de não perceber o seu semelhante, né? De não se doar ao seu semelhante nesse trabalho. Então, os trabalhos de caridade, de voltar... Quando nós vibramos, nós já estamos praticando a caridade. Então, que essas pessoas também percebam esse canal, né, que pode nos aliviar tantas dores. Era só isso. Ok. Nancy, nós temos uma pergunta aqui do Aparecido, aqui, que foi colocada aqui pelo Alexandre para nós, tá? Mas antes, um abraço aqui para a Luciane Toscano. Aí, Emmanuel, todo mundo em peso aí, que maravilha. A participação é fundamental na nossa vida, a participação dos nossos queridos é fundamental. Clube, hein? A caravana do Espírito Santo chegou. É isso aí. Isso é bom, isso é bom. É importante que as pessoas tenham um carinho enorme por todos nós. Maravilha. Ô, Nancy, como eu ia colocando para você, tem uma pergunta aqui do Aparecido, é o seguinte: é possível afirmar que uma pessoa que tenta o suicídio já traz essa tendência de outras encarnações? Nós podemos perceber, né, em alguns casos, que existe, se não existe nenhuma situação que seja o gatilho para essa questão, que nós tenhamos que buscá-la em vidas pregressas, em vidas passadas. Mas a gente também precisa ver toda a qualidade do espírito, né? O meio onde ele está agora vivenciando, para que essas tendências voltem, vamos dizer assim, né? Que estavam latentes, voltem a se manifestar. Muitas vezes nós trazemos essa experiência de outras vidas e ela não se manifesta, porque agora nós buscamos um fortalecimento do nosso espírito, da nossa moral, não é? De outras questões que nós vamos buscar e isso não se manifesta. Se essa tendência se manifestar, nós precisamos, ao invés de tentarmos buscar a solução ou buscar o motivo nas vidas passadas, vamos analisar a nossa vida agora. É muito mais importante, né, que a gente busque agora o que está nos trazendo essa dor,
esse sofrimento, que faz com que a gente tente pensar nessa solução, achando que esta é a solução melhor ou mais fácil, e não é, não é? Então, que a gente busque nesta vida agora. Eu acho que é muito, me desculpem a palavra, é um pouco cômodo nós tentarmos colocar todas as nossas questões nas vidas pregressas. Nós estamos aqui para vencer essas nossas questões, para a gente trabalhar para que elas não voltem a nos enredar novamente nos mesmos problemas, não é? Então, que a gente busque primeiro analisar como nós estamos agora, não é? O que está nos incomodando, o que nos machuca, o que está nos... quais são os meus sentimentos? Eu acho que falta muito para todos nós, e aí eu me desculpe em generalizar, mas que a gente se conheça a nível dos sentimentos. Determinadas situações geram sentimentos que muitas vezes eu reprimo. Eu não quero que esse sentimento... eu fiquei com raiva. Mas a raiva é um sentimento feio, eu não posso sentir. Eu posso sentir. Eu tenho que conhecer as situações que me levaram a esse sentimento para que eu possa compreendê-lo, para que eu possa, então, falar, bom, essa situação não vai mais me deixar assim, não é? Então, assim, que a gente busque educar os sentimentos, antes de mais nada. Depois, buscar na nossa vivência atual o que está me incomodando, o que está me trazendo essas questões, essas ideias. Se nada disso estiver aqui neste momento, então que a gente possa pensar nas vidas pregressas. Mas, porque senão eu acho muito cômodo, não é? A gente buscar, jogar todas as questões para as vidas pregressas e eu não trabalhar agora. Mesmo que eu traga de vidas anteriores, eu tenho que trabalhar o agora, eu tenho que trabalhar os meus sentimentos e as minhas vivências na atualidade, aqui e agora. Correto. Nós estamos aqui com o nosso tempo já chegando ao final, né? Passa rápido, como diz o Alexandre. É um tema muito importante que poderemos, né, durante todo esse mês de setembro, voltando a conversar sobre isso, com certeza, né? Só para a gente lembrar, Leon Denis, do Destino da Dor, fala o seguinte: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. Olha que lindo como ele coloca para a gente, né? E ainda fala, as razões de viver são de ordem eterna e sobre o... Então, apontando a questão divina, é muito isso. Para nós aí muitos conceitos a respeito disso, e ele fala a respeito da fé, né? Ele coloca para a gente que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão todas as épocas, né, da humanidade. Então ele coloca para nós aí de uma forma muito objetiva a questão da fé, porque a doutrina espírita, como nós estamos conversando aqui, meus amigos, momentos de dificuldade
Nancy, Emmanuel, o Ciro teve um probleminha técnico aí que não deu para resolver, então, se vocês permitirem, né, nós já estamos com o horário vencido, eu vou pedir, né, para que a Nancy faça seu encerramento e, na sequência, o Emmanuel, para que a gente possa, né, fazer o fechamento do programa de hoje. Ok, Alexandre. Agradecendo a todos novamente, né, por nós estarmos aqui reunidos, lembrando que é um assunto tão importante que nós não podemos deixá-lo apenas para o mês de setembro, que nós façamos dele um diálogo diário nas nossas residências, nos nossos ambientes, trazendo sempre aquilo que nós, da doutrina, sempre lembramos, né? Que o amor de Jesus está sempre conosco, que nós tenhamos isso como uma certeza na nossa vida. Muito obrigada a todos. Sim, e complementando assim, o que a Nancy falou, eu acho que a gente tem que transformar as nossas vidas pelo entendimento que a vida continua, né? Pelo entendimento do que é a vida espiritual, que nós somos seres espirituais numa experiência material, né? Que a vida continua, que não existe fim para os problemas através da morte. E eu acredito que talvez o ensinamento mais fundamental é levar a toda a humanidade esse conhecimento fundamental de que nós somos seres espirituais, que a vida é eterna. Acho que esse é o antídoto mais eficiente para a prevenção do suicídio. Lógico, tem todos os ensinamentos filosóficos que ajudam, né, e todos os conhecimentos científicos que ajudam também. Mas o fundamento, aquilo que preserva a vida, naquilo que tem de mais precioso e que é capaz de nos criar uma resistência tal que possamos enfrentar qualquer tipo de problema, é o conhecimento da sobrevivência do espírito à morte, da eternidade do espírito. E que nós estamos aqui, as nossas dificuldades são as nossas provas, as nossas dificuldades são as nossas expiações que nós temos que passar por ela. Então, divulgar o conhecimento espírita, divulgar um conhecimento filosófico é uma maneira efetiva de se prevenir contra o suicídio. E, obviamente, trabalhar no bem, orar e vigiar sempre. Agradeço a oportunidade. Desejo um bom final de semana para todos. Eu agradeço a vocês, Nancy, Emmanuel, os amigos da Rádio Web Amor e Luz, né? E só para a gente finalizar aqui, a gente recordar que sábado que vem tem um programa especial com a doutora Irvênia. Esperamos que todos possam acompanhar e, como diz, né, o Xavier, tragam seus bichinhos de estimação para participarem também. Uma boa semana a todos, que a paz do Mestre esteja com vocês durante esse período. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus.